Então, vamos falar um pouquinho agora do o tema imaginário e complexidade. É o Edgar Morin, vou colocar o nomezinho dele aqui. Ele nasceu em 1921 e está vivíssimo, tá? Está com agora 102 anos, né? Olha aí, que barato. Lúcido, hein? Super lúcido. Vocês têm entrevistas dele aos montes. Também é outro que adora o Brasil. Está sempre aqui. Agora menos, né? Que as condições físicas dele não estão tão legais. Mas muito lúcido, muito lúcido. Bom, o Morin, então, você vê, pegou o século XX, né? Uma boa parte dele, e pegou o XXI. Então, ele é alguém que viu, né, a expressão do imaginário social nas mais diversas facetas, né? Ele, profundo conhecedor do Freud, do Jung, conheceu eu não sei se ele foi aluno do Gilbert Durand ou só foi conhecido, colega de universidade, acho que foi colega. O Maffesoli foi aluno dele. Então, ele trafegou, ele teve contato. Castoriadis não foi aluno, nem o Castoriadis é outra linha, a gente viu aqui, mas eles se conheceram muito mutuamente, se respeitavam muito, né? Então, praticamente, o Edgar Morin conheceu o nascimento dos estudos de imaginário e está aí, existindo, né? Como o grande moicano, né? O último dos moicanos que pegou lá do início os estudos iniciais do imaginário. Seus pais eram judeus e espanhóis, que imigraram para Paris, que foi onde ele nasceu em 1921. Seu pai era comerciante e a mãe era do lar, né? Ele tem essa origem judaica dele, vocês estão vendo no momento, 1921, causou-lhe diversas situações de humilhação, preconceito, discriminação, pois ele está na escola, em vários lugares, porque ele está crescendo no momento em que está agraçando com muita força o antissemitismo, né? Você vai ver que o antissemitismo não é um fenômeno só da Alemanha, não. O antissemitismo existiu em vários países, né? E o próprio projeto fascista, o nazismo o conceito nazista é alemão, mas o fascismo estava agraçando na Europa toda, inclusive na própria França, menos intensidade, mais fortemente na Itália, inclusive depois a própria França, no período da invasão, na Segunda Guerra Mundial, da qual o Morin se alistou como resistência francesa, né? Ele, o Sartre, Merleau-Ponty. Eu tenho muito orgulho dos filósofos franceses que não fugiram ao enfrentamento armado do nazismo, quando a França, uma parte da França, no período Vichy, uma parte da França aderiu ao nazismo, né? Inclusive, foi um momento de muita perseguição e os próprios franceses entregaram os judeus para os alemães levarem para campos de concentração, né? Então, um episódio triste que o Morin viveu isso tudo, né? Então, mas ele, desde criança, já viveu essa situação de antissemitismo. Daí ele, hoje em dia, ser uma das vozes, durante muito tempo, uma das vozes mais fortes contra todo tipo de autoritarismo, todo tipo de discriminação, de pensamento único. O pensamento complexo dele, vocês vão ver que é exatamente isso, uma bandeira de luta contra qualquer forma de imaginário vigiado ou controlado ou encaminhado para um pensamento único, tá? Então, ele perdeu outro fato que marcou muito a vida dele, um sofrimento muito grande, a perda da mãe muito cedo. A mãe dele morre quando ele tinha 9 aninhos só. E isso teve grande impacto na sua vida, né? Na juventude, então, um jovem assim, muito marcado pela discriminação, ele adere ao marxismo. Ele chega a dizer em várias entrevistas que o marxismo foi muito formador dele, porque o marxismo trouxe uma perspectiva de luta, de enfrentamento das injustiças. Depois ele
hoje, com 100 anos, ele viu muitos erros, né? Principalmente o stalinismo, aquele marxismo mais duro, mas viu muita coisa que ele achou bonita. Ele tem comentários muito bonitos sobre Cuba, sobre alguns países que tiveram uma experiência diferente, né? Apesar de toda a situação de enfrentamento, de boicote que eles recebem. Então, ele vai dizer que teve uma formação, ele não, depois de muito tempo, ele não é marxista, né? Foi mais nessa fase, mas ele diz que foi muito importante na formação dele. Então, ele é todo formado, né, naquele imaginário marxista, da luta de classes, todo aquele contexto. E ele vai dizer que o marxismo trouxe a ele uma forma de se defender e de fortalecer a indignação dele, né? Então, na juventude, ele aderiu entusiasticamente ao marxismo, estudou economia, primeira formação dele, né? E essa formação em economia, como a Universidade Francesa permitia que você estudasse outros cursos, abrisse, por exemplo, mesmo você no centro de filosofia, poderia fazer quantas disciplinas quisesse. Então, ele foi fazendo. Formação de economia, mas ele foi fazendo muita filosofia, sociologia, história, geografia, direito. Então, ele teve uma formação muito ampla. A economia como base, mas a formação dele, o intelectual, assim, vocês vão ver entrevistas dele, vocês ficam apaixonadas pelo grau de cultura dele e a bondade desse homem, né? A maneira como ele fala, aquele olhar sábio da compreensão, de perceber que nada humano ele estranha mais, né? Mas sempre com aquele otimismo de levantar a poeira e a gente conseguir retomar, né? Você vê ele falando hoje, comentando a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Ele fazendo críticas assim muito sem tomar partido, já antecipado, mas fazendo uma análise lúcida da situação. Tudo é impressionante como esse homem de 101 anos de idade é a sabedoria em pessoa, sabe? Sempre com um caráter de bondade, de esperança também. Então, a partir de 1942, ele tornou-se combatente voluntário da resistência francesa. E aí ele conheceu outros filósofos que também se alistaram, né? E ele se torna vencedora, né? A resistência, né? Junto com os aliados, expulsam os nazistas e prendem e tal, a guerra está ganha, né? E ele escreve um livro logo em seguida sobre a Alemanha, né? Relatando isso tudo, como a Alemanha pôde produzir uma coisa, um país de Goethe, né? De tantos do Hegel, do Nietzsche, do Schopenhauer, do Beethoven, uma cultura tão refinada, capaz de produzir aquele pensamento tão retrógrado, né? Tão triste, assassino, genocida. E a gente vê que a gente não é de se espantar, né? Porque a gente viveu até pouco tempo uma situação dessa. Ainda bem que ela está acabando, mas a gente chegou próximo de uma coisa desse tipo, né? Que está no mundo inteiro, essa ultradireita aí, com traços de nazifascismo, né? Então, ele vai estudar nessa Alemanha ano zero essa questão de como a Alemanha chegou a esse ponto. Vai escrever também textos sobre mito, sobre um texto chamado O Homem e a Morte, e ele vai falar dos mitos, né? Da mitologia, do imaginário, né? Mitológico. Ele já está entrando aqui nos estudos de imaginário, no campo do mito relacionado à morte. Como os mitos trataram a morte. Muito interessante esse texto dele, eu tenho aqui. Em 1954, ele é expulso do Partido Comunista, porque ele é crítico, e ele foi crítico àquele modelo do Stalin, né? Muito rígido, totalitário, lá na União Soviética. E ele acaba saindo, mas continua sendo uma pessoa com um compromisso político muito forte, uma das lideranças mais fortes, né? Do pensamento ético, crítico, né? Sem aderir a liberalismo, as pontas dos modelos mais
radicais, ele tenta ser aquela voz de bom senso, né? E aí ele escreve uma obra seminal, que vai realmente entronizar ele e vai produzir um clássico dos estudos de imaginário. O Cinema e o Homem Imaginário. Esse livro eu também tenho aqui, ele é espetacular, porque ele faz uma espécie de história afetiva do cinema, os filmes que ele viu, que ele era um cinéfilo, né? Como ele vê o cinema também como uma fonte incrível de informações sobre o imaginário de momentos. E você já deve ter visto filmes aí que realmente reproduzem um momento histórico, e como o filme reproduz. Eu não sei se vocês viram o filme que está passando, espetacular, que cabe isso que o Mohan está falando, é um filme chamado 1985, com o Darín, aquele autor, aquele ator argentino. Ele está, inclusive, na Netflix. Não sei se quem tem poderá assistir, mas parece que está em outras plataformas e tal. É um filme muito interessante, né, Daniela? Maravilhoso, porque mostra a questão da Argentina, como ela atuou a respeito da tortura e daqueles comitês de julgamento militares que foram feitos na Argentina e que produziram uma verdadeira chacina das pessoas que pensavam diferente, né? Morreram muitos jovens, foram presos em estádios de futebol, como no Chile, jogavam pessoas no avião em alto mar, sabe? Uma loucura que fizeram, e todos aqueles militares são colocados no banco dos réus. E esse filme mostra o promotor, que no primeiro momento ele é alienado, assim, não quer se meter, mas que, por movimento do acaso, ele acaba caiu no colo dele o processo desses, ele como acusador, né, desses generais, né, que comandaram a ditadura argentina sanguinária. E ele vai colocando um a um na cadeia e condenando, né? E foi impressionante a atuação desse promotor. Esse filme, quer dizer, esse filme é isso que eu quero dizer, que o Jean diz. O cinema, muitas vezes, ele capta de alguma forma, não exatamente, mas ele capta aquele imaginário da época. E você, de alguma forma, quase que viaja, né? Esse filme, 73, né, que era uma época da ditadura forte na Argentina, eu era um jovem aqui no Brasil, então, mas assim, a estrutura das ruas, o tipo de roupa que as pessoas usavam na Argentina era muito parecido com o que meus pais usavam aqui no Brasil, né? Então, eu também voltei ao passado, eu captei aquele imaginário, fui lembrando de Emerson Fittipaldi, que ganhava corridas com o Lotus preta aqui no Brasil, no mundo, né? Foi o primeiro campeão. Lembrei da Copa de 70. Então, esses filmes, documentários também fazem isso, de alguma forma colocam a serviço da gente esse imaginário, né? Você vê um pouquinho do que as pessoas pensavam, como elas se vestiam, que absurdos elas cometiam, que coisas bacanas também, né? Então, ele vai mostrar o cinema como uma fonte importante de produtor de fantasias e de novos imaginários, mas como também de registro, através dos filmes, do cinema como capturador, né? Algo que capta essas imagens. Esse livro é meu livro de cabeceira, que é um dos meus, O Cinema e o Homem Imaginário. E ele estuda a relação entre o cinema, vai marcar muito o Lacan, que a gente citou aqui quando falou do Zizek, na relação do imaginário, cinema, o tema dele é cinema, imaginário e real também, um dos temas. Como se relaciona isso? Como o cinema é produtor de um imaginário que gera um possível real e que interpreta também um real. E que é o que o Lacan vai fazer no real, imaginário e simbólico que a gente viu na aula do Zizek, né? Então, eu acredito que, embora o Lacan não cite, essa temática aparece aqui no Mohan, tá? Escreve um livro, olha, repara como é que ele está entrando de sola no campo do imaginário, sobre os mitos do cinema, os grandes atores, mas principalmente as atrizes que marcaram época no cinema, e como aquela figura feminina, Bette Davis e outras, como elas representavam a figura da... Eu não lembro exatamente quais as atrizes, eu teria que pesquisar, eu li esse livro há muito tempo, mas como o comportamento dessas mulheres
está forjando um movimento do imaginário da modernidade. Essas atrizes representam um novo comportamento da mulher, né? Então, ele vai explorar isso também, com esses mitos do cinema. Um livro muito lindo. A partir daí, sua produção amplia-se, né? Só que ele aí vai dar uma guinada. Ele no campo do imaginário, ele atira redes em vários pontos. Então, uma fase da vida que foi a principal dele, a maior parte da produção, ele entra na crítica à ciência, ao imaginário científico, né? E também ao imaginário educacional, que está muito atrelado ao imaginário científico, porque a escola, isso ele vai fazer essa leitura, o imaginário positivista, tanto aqui no Brasil, mas principalmente lá na França, está muito atrelado ao cientificismo, ao positivismo. E assim como aqui no Brasil, o Morin vai identificar que o currículo francês foi todo marcado durante muito tempo, depois houve alterações. No Brasil não houve. Foi marcado pelo modelo positivista. Daí você tem muita importância dada, todos vocês tiveram aulas assim, eu também, as ciências como a física e a química têm muito mais carga horária do que outras, como, por exemplo, história ou geografia. Ou não só tem muito carga horária a mais, como existe e outras não existem, como arte e tantas outras coisas que a gente citou sempre aqui, porque é um currículo feito dentro de um campo de imaginário científico, mas positivista, que trabalha a matemática, a física, como saberes mais importantes, né? Então, ele vai entrar de sola nessa questão, o imaginário científico, né? E ele vai escrever livros como o Espírito do Tempo, que tem 2 volumes. E, nesse aqui ainda, ele se interessa muito pela cultura de massa. Ele tem uma fase que ele produz sobre o imaginário na cultura de massa. Eu já ia esquecendo, desculpa, o científico ainda é depois. E ele vai escrever esse Espírito do Tempo em 2 volumes. No primeiro volume, a cultura de massa e a criação de mitos, a cultura de massa e a influência na colonização da cultura, tá? E no volume 2, ele vai tratar da revolução cultural dos anos 50 e 60, como a cultura de massa, de alguma forma, recebeu também uma influência que vai gerar um contraponto crítico a esse primeiro momento, que era uma plena dominação dos meios da cultura de massa sobre a formação das pessoas. Na verdade, esse acabou vencendo. A cultura de massa ainda é muito marcada pela indústria cultural dos grandes conglomerados, né? As grandes emissoras, caso da Globo, o caso das grandes emissoras internacionais, que dominam o monopólio da televisão, do rádio. A gente está vendo toda uma discussão agora, né? Com o nascimento, né? E o crescimento das rádios e das TVs online, o espaço que tem que ser dado também para essas redes, né? Que estão aparecendo e que dão voz ao que o Maffesoli chamou de tribos, porque você já tem canais dessas tribos, né? Então, o Morin não é isso que ele está discutindo na época, mas também entrou nessa seara, porque a indústria cultural é produtora de imaginário, né? Que é um tema que o Morin vai trabalhar paralelamente a outros que se dedicaram muito mais a isso, que foi a chamada Escola de Frankfurt, com o Adorno, né? Com Walter Benjamin e com o Max Horkheimer, né? Então, você vai ver isso nessa perspectiva do Morin, a indústria cultural e o imaginário, né? Aí ele vai entrar, né? 4 volumes de um livro que é o clássico dele, maior, né? Que é O Método. O método é o seguinte: são 4 volumes que ele vai mapear o imaginário científico, tá? E vai culminar com o 4º volume, que ele vai falar: agora deixa eu mostrar o que eu penso. Dá licença? Deixa eu colocar o que eu acho de tudo isso, né? Então, ele vai mostrar, vai colocar uma raio-x de toda a influência do cientificismo, do evolucionismo,
dessa perspectiva científica que abafou, sufocou todas as outras formas de produção do saber, né? Então, ele vai, nesse livro, o método, ele vai desenvolver a sua tese principal no último livro, que é a chamada Teoria da Complexidade, né? Vai nascer também nessa obra a quarto volume do método, vai também aparecer a ideia com o conceito que ele vai trabalhar até hoje, né? Que foi precursor, tá? Não foi o único, foi melhor dizendo, foi um dos precursores do imaginário ambiental. Ele vai escrever um livro lindo chamado, um capítulo no método, no quarto capítulo do método, ele vai escrever Terra Pátria, uma parte do capítulo. Um capítulo, a Terra Pátria e a Crise Planetária. Né? É o imaginário da crise, especialmente a crise ambiental, o lugar do homem no planeta. Isso aqui a gente está falando de década de 60, gente. Ele teve uma espécie de... trouxe uma avant-première do que seria toda essa nossa discussão atualíssima da questão do imaginário em relação ao meio ambiente, né? Como a gente deve educar as crianças, como a gente não deve permitir determinadas práticas que estão sendo assim colocadas ainda hoje, por exemplo, no Brasil, né? Então, vai aparecer aí a ideia de uma ética planetária, a busca de um novo paradigma de relação com o planeta. Está tudo aí. Para que ele já na década de 60, ele levanta questões, então hoje aí, a questão ambiental, sustentabilidade, está tudo aí, né? Daí o respeito que se tem. Não conheço um filósofo que não reconhece, dois filósofos que são considerados assim, vocês tiverem alguma curiosidade depois de ler sobre eles, que eu também bato palma de pé para os dois. É o Noam Chomsky, vou colocar o nome dele aqui, um americano, que desce a porrada nos Estados Unidos. Tá? Ele acha que os Estados Unidos produziu muita coisa boa, mas produziu um inferno também. Né? Noam Chomsky está vivo também, bem idoso, na casa dos 90 anos. Vocês puderem ter muito vídeo, entrevista, muito lúcido. Nossa Senhora, eu não canso de ver as entrevistas dele e do Edgar Morin. Parece que você está diante de um sábio, né? Aproveitar enquanto eles estão vivos, porque eles falam de tudo. Então, tem muita coisa em inglês, mas a maioria, tanto do Morin, tem muita coisa em francês, mas já tem muita coisa traduzida, vem com legenda, né? E do Noam Chomsky também. Fala, querido. Fala, João. Então, mestre, eu fiz uma pesquisa aqui enquanto o senhor estava falando, aí eu achei o método completo, né? A natureza da natureza, aí tá os capítulos que o senhor enfatiza aqui, né? Que é no quarto capítulo da complexidade, e também achei também a Terra Pátria, que ele junto com Anne Bridget Kern, né? E depois tornou um livro à parte, Isso, então, é o livro, então, o que eu achei já é o livro, e no primeiro capítulo, gente, se vocês quiserem ler, eu vou deixar disponível também, é o a Era Planetária. É da página 21 ao 42. Aí daí já tem outras expressões só que ele vai usando. Aí tem umas partes aqui muito legais, mestre. É o primeiro capítulo do livro que o senhor falou, A Terra Planetária. Livro 4, é do livro 4. Isso, o livro 4. Né, que o método é a natureza da natureza. O método 2, né, a vida da vida. O 3, o conhecimento do conhecimento. As ideias. E o método 5, a identidade humana. O que eu achei aqui, que eu vou disponibilizar, é o método 1, que tem o que o senhor acabou de falar, que no último capítulo tem a complexidade. Tá. Aparece. É porque o que acontece? Esse livro, essa análise que ele fez aqui, é baseada no livro, na coleção que ele fez em francês. Mas aqui no Brasil, tem traduzido aqui no Brasil, tem até na nossa biblioteca também, mas o Jonathan achou para você. Aqui eles deram uma outra organização nos capítulos. Mas está aí, vocês podem ver que tem a ética planetária, aparecem esses conceitos todos que eu falei aqui, tá bom? E o Jonathan já colocou para vocês aí. Então, ele vai desenvolver também, né, nesses textos e vários outros que vão aparecer depois, o princípio da incerteza.
contraponto com a certeza, né? Aquele imaginário todo criado na nossa escola, de que está certo é 10, está errado é 0. Né? O Mohan vai dizer, não, a gente vive numa situação, no universo, de incerteza. Desde as nossas primeiras criações, né? As primeiras palavras e as explicações que a gente dá não passam de teias simbólicas. Nisso ele concorda, ele evoca o Cassilia. São construções que a gente faz. Mas a gente não sabe exatamente o que é isso tudo, o que é esse real, né? Que a gente viu com o Ziza, que o real é impossível da gente conhecer. A gente constrói, dá nome para as coisas. A árvore é árvore, vou dar o nome de árvore. Eu nem sei o que é isso, por que ela é assim, né? Qual a origem. Né? E a gente tenta, com a ciência, explicar, mas sempre esbarra num mistério profundo. Né? Alguns colocam ali Deus, outros não conseguem imaginar o que seja. Né? Então, o princípio da incerteza, né? E a convivência positiva e criativa com ela. Tanto na ciência como na escola. A gente precisa criar um outro imaginário e uma outra imaginação que reconheça que a incerteza é uma coisa normal. A gente não pode ter certeza de tudo e ter controle de tudo. Tá? E conviver com o que a gente pode, né? E conseguir de explicação, e não usar isso para oprimir, por exemplo, os outros cientistas ou os alunos, que ao invés do professor estimular com a ideia de incerteza que faça seu jogo, crie sua teoria, você pode reinventar o mundo. Quem sabe você é capaz. Se a gente tivesse sido criado assim, tivesse estudado numa escola assim, a gente teria muito mais criatividade, né? Muito mais autoestima. E a escola, muitas vezes, errou. 0. Errou. Você não... Faltou meio... Você esqueceu o sinal negativo aqui, errou. 0. O que você está fazendo aí? Massacrando um aluno com a ideia de que você não atingiu a verdade. Né? Como se o número fosse verdade, o cálculo fosse verdade. A matemática é uma linguagem, uma invenção. Porque eu sempre falo para vocês, o Mohan fala também, você não encontra 2 aí na rua, não toma cafezinho com 4, nem com 5. É uma linguagem, uma invenção. Mas a matemática é uma ciência exata. Exata dentro daquele joguinho. Dentro daqueles números que a gente criou e as regras para fazer os cálculos. Fora isso, não tem nada de exato. A matemática não é exata. Ela é exata na linguagem dela. É uma invenção. Então, você repara que esse imaginário da certeza foi insuflado, né? Incutido na cabeça das crianças. Eu estou falando da educação porque o tempo todo ele faz o contraponto entre ciência e a educação. Então, ele vai dizer, há uma urgência de um pensamento complexo para abandonarmos a postura dogmática e autoritária, tá? Que tanto a ciência oficial quanto a educação criaram, né? E valorizaram. A complexidade significa o quê? Ligar tudo a tudo. Ligar tudo a tudo. Tudo que está separado, a gente tentar ligar. Quer dizer, ter uma visão global. Mas aquilo ali destoa. Destoa, mas vai ser abrigado. Eu vou entender aquilo que está destoado como diferente. E eu vou tentar, não é eliminar o diferente, né? Cortar o que não está cabendo na nossa... Tinha o mito da cama de Procusto, que era o Procusto colocava as pessoas para dormir, e aí tinha uma cama de Procusto, tinha um tamanho. Quem tivesse naquele tamanho, perfeito. Quem não tivesse, se o teu pé ficasse fora, esse Procusto cortava o teu pé, a tua cabeça, para você caber na cama. A cama de Procusto. Aí ficou esse mito, né? Da cama de Procusto. Aí que o Mohan vai usar essa imagem. Olha, a cama de Procusto, olha, o Jonathan colocou, Procusto tinha uma cama de ferro na qual convidava seus hóspedes a se deitarem. À noite, enquanto dormia, ele aproveitava para amordaçar e amarrar suas vítimas. Se a pessoa fosse mais alta e seus pés, mãos ou cabeça não coubessem, exatamente
nas dimensões da cama, Procustos cortava. Olha aí. Esse é o mito de Procusto. Então, obrigado, Jonas. Então, você vai ver que é o que acontece com a ciência hoje. Não cabe, joga fora. Mas o aluno não cabe dentro desse modelo educacional, é reprovado, é repetente. Né? Então, e o Mohamed diz, não, a complexidade não tem gente com o pé fora, a mão. A gente tem que incluir. Tá? Incluir porque vai gerar a diferença, vai gerar todas as... O Mohan é muito usado também na inclusão. Né? Eu tive um colega, que foi meu colega de turma na filosofia, e inclusive, ele é professor lá no Rio Grande do Sul, e ele trabalha Mohan. Eu não encontrei ele há muito tempo, alguém que me falou, e a monografia dele foi sobre Mohan. Né? E ele fez exatamente essa questão da ciência, que tudo tem que caber, e a crítica que ele faz como uma ciência, e ele, inclusive, trabalhou, ele entrevistou, né? Porque ele viajava muito para a Europa, e naquela época, a família dele era, acho que é francesa, e aí ele via muita questão dos imigrantes indo para lá, para a França. E os fugitivos, não tem outro nome, refugiados. Então, a Europa está considerando um problema, né? Os refugiados. Mas olha que interessante. Aí ele, me lembra, eu fui na defesa dele, ele falava, segundo Mohan, os refugiados são a possibilidade da mistura, do acolhimento, do aprendizado com outras culturas. Então, vai fazer bem. Aí, o que acontece? Associando uma coisa agora. Domingo, não sei quem é que viu, eu torci para a Argentina, tá? Por causa do Messi, acho que muita gente. Mas eu vi o jogo e eu achei também uma coisa muito bonita, que me fez também valorizar muito a perspectiva que eu vi. Nunca tinha visto um time francês só com negros. Praticamente só tinha o Giroud, o Griezmann, um ou outro, mas a maioria eram negros. Aí eu fui, por curiosidade, olhar as origens étnicas de cada um. Tem alguns que são filhos maioria filhos de refugiados da Costa Rica, outros já foram contratados desse país. Mas os que são franceses mesmo são filhos de pais que vieram da Costa Rica. Parece que o Mbappé, o pai dele, veio de Camarões. Então, olha que interessante, né? Se tiver tido a cama de Procusto, não só fica aqui, não queremos imigrantes, aqui é só francês. Olha o que a França teria perdido, né? Como ela ganhou isso, não só no esporte, mas em outros setores. Isso só faz bem, essa mistura. Tem outro filósofo que era muito amigo do Mohan, Michel Serres, eu vou botar aqui também, que é outro cara sensacional. Tem muita coisa dele na internet, também produziu sobre ciência, imaginário e ciência. Michel Serres. E ele defende a mistura. A filosofia dele é a filosofia mestiça. Ele defende a mestiçagem em todos os campos. Meu anjo, fica à vontade, não tem problema não. Eu que estou passando do horário, Jéssica. Já estou acabando, tá? Fica à vontade, querido. Um abraço. Obrigado pela sua presença. Até o dia do trabalho nosso lá. Valeu. Já estamos fechando aqui também. A complexidade é ligar tudo a tudo que está separado. Aponta para a educação, por exemplo, como o papel desse imaginário inclusivo da complexidade é instituir um imaginário de conhecimento multidimensional, que se opõe a um imaginário instituído simplista, disjuntivo e reducionista. Olha, aqui que é o cerne do Mohan. Ele combate muito, no campo da educação, um imaginário instituído simplista, disjuntivo e reducionista. Quer dizer, é o que é o retrato da nossa escola, né? Ele é simplista porque ele não dá conta, mas uma série de outros saberes. Quanta coisa está fora da escola? Porque ele quer ficar nesse simplismo daquelas velhas matérias tradicionais que ele considera as mais importantes. Ele é disjuntivo porque ele não separa, ele compara, ele é competitivo,
né? Ele é meritocrático. Tudo na escola acaba sendo para acabar com o comunitário e você desenvolver o competitivo. E o reducionismo, que você reduz um monte de saberes que os alunos poderiam aprofundar e buscar, de acordo com o seu interesse, mas ele reduz naquilo que ele considera a grade curricular, aquilo que é para ser estudado. O resto, por exemplo, que é o que não acontece na Escola da Ponte. Inclusive, eu e o Jonathan fizemos também um vídeo sobre, que não está aqui no nosso programa, mas que pode ser útil para vocês. Depois eu peço para ele colocar, que seria um vídeo do Rubem Alves, José Pacheco e Tião Rocha, sobre imaginário educacional na contemporaneidade. Então, pode ser até um complemento para o curso aí para o nosso curso, que não estava no nosso programa, mas que eu produzi esse vídeo a partir de uma aula que eu dei para a licenciatura, que pode ficar para vocês. Porque vocês vão ver que a Escola da Ponte, muitos aqui já estudaram comigo, a Escola da Ponte rompe com essa coisa simplista, disjuntiva e reducionista. A Escola da Ponte, o aluno pesquisa, ou faz grupos, eles pesquisam o que eles têm interesse. E, a partir daí do que eles estão estudando, os professores fazem as pontes, as conexões do que ele está estudando com a matemática, com a língua portuguesa, com a ciência, com a física, com a química, daí o nome Escola da Ponte. Então, vale a pena depois vocês assistirem, que ali eu explico também. O Jonathan vai disponibilizar depois para vocês. Então, a Escola da Ponte é um modelo educacional muito parecido com a proposta do Bourrin, porque você tem que fugir desse modelo congelado da escola. Religar, colocar em diálogo os saberes e os sabores. Tá? Os sabores viriam nas artes, que o Morin defende desbragadamente. Ele não entende por que uma escola não tem aula de pintura, aula de música, aula de folclore, de dança, de culinária, né? Por que as escolas fazem isso com os alunos, né? Você repara como ela ampliaria. Você colocando as artes, o mundo fica muito mais complexo, muito mais amplo para a gente, né? Poder ver, sentir. Fica muito pobre para a gente só ter as ciências como saberes guia, né, da grade curricular. Coloca em pauta em conceitos como ordem, desordem, organização, sujeito, e promove conceitos como autonomia, auto e eco-organização. Ele acha que a escola, e olha como é que ele previu, a escola deveria inserir a educação ambiental, que seria a base para essa recuperação da nossa relação afetiva com o planeta. Voltar a tratar o planeta como os indígenas. O Morin era apaixonado pelas tribos indígenas. Ele está vivo ainda. Porque ele diz que esses índios, as indígenas, povos originários, estão ensinando todo dia para a gente o que a gente devia fazer. E a gente peca porque segue esse imaginário da tecnologia, da produção de dinheiro, de capital, de mercado, né? Que se fala tanto essa palavra. Então, aí a gente perde, a gente com isso, seguindo esse diapasão, está acabando com o planeta e acabando com destruir nossa terra-mãe, né? Como ele chama, né? A crise planetária, fruto de um imaginário arrogante, evolucionista, tecnicista, invasivo, que tratou o planeta e trata como um mero objeto para ser estuprado, desrespeitado, né? A Terra é viva, né? O indígena trata, quando você pisa no solo, ele fala: o solo está sentindo da maneira como eu piso. Uma pedra sente, claro que é a maneira dele expressar isso. Mas, no fundo, ele tem uma razão. Por que eu tenho que destruir as coisas? Só porque aquilo ali não serve para eu ganhar dinheiro. Quem é que me deu essa autoridade? Eu comprei a terra. Comprou ou invadiu? Né? Alguém é dono de alguma coisa? Essa é a questão que o Morin coloca. Então, uma educação, na perspectiva, ele só vê saída na educação.
numa perspectiva de educação da complexidade. Ressituar o saber, que ora se encontra, olha só, parcelado, mutilado e disperso. As matérias são todas dispersas. Você não vê conexão com Lé com Clé. Não sei se vocês tinham isso quando estudaram. Batia o sinal, geografia. Aí eu ia para a aula de português, não tinha nada a ver com o que o professor estava falando. E isso não é o que na Escola da Ponte é diferente. Você está estudando um tema e vai chamando os saberes para dialogar com o que você está pesquisando. Na escola tradicional, cada tempo de aula fala de uma coisa diferente. Estanques, né? Uma política de cognição, expressa uma política de cognição, né? Quer dizer, é político isso. Eles escolhem o que nós vamos estudar para exatamente oprimir melhor a gente, para manipular. Até o que a gente não vai estudar. Até a escola com péssima condição para trabalho muitas vezes planejada para alguns grupos sociais continuarem sendo manipulados, colonizados, explorados, né? É uma política de cognição que facilita a dominação e a colonização. Olha que espetáculo a leitura do Morin. E a intronização de uma educação acrítica e meritocrática que favorece determinadas classes. Eu fico assim revoltado quando eu vejo um cara, um político, ou um cientista, alguém da elite, principalmente, empresarial. Eu fiz por onde? Eu comecei do nada. Eu estudei. Se você for ver, é o maior filhinho de papai, porra. Estudou, a gente tinha todas as condições. Nenhum problema ser filhinho de papai. Mas vamos dar condições para os outros também. Senão ele vai ficar a vida inteira falando isso. Eu estudei, aqueles ali da favela ficavam jogando bola. Mentira! O cara não tinha nem merenda na escola. Como está tendo agora, dá um biscoito, creme cracker, porra. E um refresco. O que é isso? Algumas escolas no Brasil estão assim, dando merenda, 2, 3 creme cracker e um refresco. O que é isso? Isso é um absurdo. Enquanto o outro pega o dinheirinho que o pai deu, vai comer um hambúrguer, vai comer uma... Tá certo que o hambúrguer não faz bem para a saúde, mas ele está com dinheirinho para comer o que ele quer. Ele tem estrutura, né? Não dá. Quando uma pessoa fala isso, espera aí, por favor, não vem com esse papo para cima de mim, não. País injusto como esse, não tem condição de você ter meritocracia, nunca. Eu sou contra a meritocracia. Mas se ela está posta no Brasil, mas ela é posta... A meritocracia é como todo mundo, é uma corrida que você dá a partida e todo mundo sai igual. Agora, se é uma corrida que você vai dar, um tem uma perna, outro não tem, um vai com muleta correr e você está com 2 pernas, tomou vitamina, aqueles nutrientes que toma lá na academia, né? Aí você sai voando. E o garoto, pô, com a muleta, porra, que meritocracia é essa? Isso é uma injustiça, um absurdo, um descalabro. Isso é que é. Não é meritocracia, é uma malandrocracia. A malandragem das elites para se manter no poder. E o Morin, de alguma forma, fala isso, né? Um currículo fragmentado que não oferece a visão do todo, não dá sentido para a vida, não valoriza o comunitário, o respeito ao planeta, e é tudo isso aprisionado numa, olha que nome infeliz que a gente sempre fala, grade curricular. Olha que absurdo. Eu até sugiro para vocês vão ser pedagogas, a maioria aqui, na medida do possível, tira essa palavra. Eu sei que você vai ter que ter uma grade, vai ter que ter uma base, mas tenta tirar isso das reuniões, quando você for com a diretora da escola, tenta ir eliminando essa palavra, usa outra para substituir. E é isso, eu acho isso horroroso, grade curricular. Manda grade lá para a China, para as Conchinchina, né? Currículo fragmentado não oferece a visão do todo. É uma grade curricular. São disciplinas soltas e hierarquizadas. Matemática é mais importante, física, culinária jamais. Isso é matéria para profissionalizante. Não, culinária pode ser tratado como arte. Aula de fotografia. Será que não vai ter um aluno que vai ser fotógrafo? Cineasta, pintor, né? Eu tenho aqui meu afilhado que já chegou para me visitar, aí ele falou, padrinho, tem um artista plástico aqui que trabalha com sucata, é um tal de Getúlio. Eu falei, eu conheço.
Aí eu levei ele lá no Getúlio, que fica aqui em cima, numa rua aqui em Santa Teresa, e ele faz bonecos, carros, faz tudo que é coisa que você imaginar, com garrafa, com pedaço de madeira, coisa velha, roda de bicicleta, ele dá um show. Meu afilhado arrebatou uma opção de coisa, já decorou o apartamento dele novo, lá em Rio das Ostras, com uma opção de coisa. E aí, eu fiquei pensando, eu falei até com o Getúlio, Getúlio, você teve algum estudo de arte? Não, isso aqui eu aprendi na vida. E o cara é talentosíssimo, a maneira como ele acha peças que você vai jogar fora, aquilo vira um olho de um boneco. uma peça que prende a tampinha de refrigerante. É impressionante as coisas que ele usa, aquela maneira, a visão espacial dele, um artista interessantíssimo, popular. Se ele tivesse tido na escola a oportunidade, né, de fazer. Isso que ele está fazendo é maravilhoso, mas ele poderia ter tido a oportunidade também de estudar arte. Talvez fosse fazendo, além disso, pudesse fazer outras coisas, ter mais repertório, né? Por uma educação pautada na consciência da complexidade, a gente vai fechar a fala dele, tá? Por uma educação pautada na consciência da complexidade, presente em toda a realidade. A realidade é complexa. Quando a gente quer simplificar e faz recorte, já demonstra uma certa intenção ali. E que a gente valorize a teia de relações existentes entre todas as coisas, para que se possa pensar todos os saberes e experimentar todos os sabores de forma múltipla, pois tudo se liga a tudo. Valorizar a transdisciplinaridade no lugar das disciplinas. A Escola da Ponte é transdisciplinar. Vocês vão ver nesse vídeo que o Jonathan vai colocar, como a Escola da Ponte é transdisciplinar. Já não existe mais a ideia. Bateu o sinal, é uma aula. Bateu o sinal, é outra. Não. As disciplinas estão todas rolando ali nas pesquisas que os alunos estão fazendo. Intercâmbio e articulação entre as disciplinas, superação de toda e qualquer fronteira que iniba ou reprima o aprendizado, reduzindo e fragmentando o saber e isolando o conhecimento em territórios delimitados. Bom, gente, era isso, né? Você vai ver como o Morin foi só uma síntese, né? Eles são muito maiores do que isso. Eu não tinha pretensão de dar conta deles todos, mas o que mostra o essencial do Maffezoli e da perspectiva de imaginário também do Morin. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Peço desculpas, passei um pouquinho do nosso horário, mas está encerrado o curso, tá bom? E a gente agora se vê nas apresentações. Eu espero que você soltem os bichos, viu, gente? Soltem a imaginação, façam uma coisa linda. Pode criar à vontade. Em homenagem, né, a tanta gente boa que a gente estudou aqui, né? Então, tá bom. Um abraço para vocês. Feliz Natal, viu? Tudo de bom e feliz Ano Novo também.